Meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe. Estamos mais uma vez compartilhando o pão com um breve versículo para fortalecer a nossa fé, edificar a nossa casa com sabedoria, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Marcos, quero ler com vocês o capítulo 5, o verso é o 43, que diz assim: Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem, esse versículo é o final de um relato sagrado que conta o milagre da ressurreição, talvez a primeira. Bom, é a primeira relatada nas escrituras sagradas, que é da filha de Jairo, um líder da sinagoga. Jesus restaurou, ou seja, ressuscitou, fez um renascimento, ele aplicou um renascimento àquela menina que tinha morrido, padecido de uma enfermidade. E no final, ele dá essas ordens, bem claras mesmo, para Jairo e para o pai e a mãe da menina, que são aqueles que são os intercessores, que pediram a Jesus ao milagre. Isso fala muito ao nosso coração. Eu aprendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, ele fala: Jesus deu ordens claras. Irmãos, as ordens do Senhor sempre serão claras. Se nós não as respeitamos, nós não podemos verdadeiramente culpar o Senhor por aquilo que nos acontece. Nós não podemos atribuir culpa pelo Senhor por algo que Ele já nos avisou. As ordens do Senhor são claras e todas as ordens dele cumprem um propósito. Então, se eu estou vivendo a consequência de algo que é uma rebelião, uma desobediência com o Senhor, o atributo, a prática de se consertar diante do Senhor e diante daquilo que colocou uma dificuldade em meu cenário é minha. As ordens dele sempre serão claras. Nós não podemos atribuir algo que não foi culpa nossa, algo, o resultado de uma ação nossa, de partir em direção contrária de uma ordem clara a ele. E a palavra fala que a primeira ordem é para que não contassem nada a ninguém o que havia acontecido. Essa era uma ordem, irmão, que se atribuía àquele tempo, porque era o começo do ministério do Senhor Jesus. Ele tinha um plano com Deus de que a sua fama fosse espalhada a pouco, ele não queria que viesse à tona de uma vez. Então algumas ordens do Senhor são para algum determinado momento. Essa aqui é uma ordem para Jairo, para não contar. Então tem uma ordem do Senhor, tem algo que ele está falando ao seu coração que serve de estratégia. Essas ordens servem como estratégia para nós vencermos o inimigo que tenta se opor à nossa casa. É uma ordem que vai te proteger. É uma ordem por um período de tempo, para não te colocar em risco. Para aquele período, é uma determinação. Essa ordem aqui pode ser considerada como uma estratégia, irmãos. Agora, ele dá outra ordem, fala, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Ou seja, irmão, nós temos que alimentar a nossa fé, alimentar aquilo que o Senhor nos deu, alimentar a promessa. A menina representa a promessa do Senhor Jesus. Muitas pessoas têm alimentado outras coisas. E não dá para reclamar se a menina morrer de volta, não é verdade? Não dá para reclamar se aquilo que nós alimentamos é outra coisa que não a promessa. Alimente a sua fé, irmão, e os seus medos morrerá de fome. Agora, se você alimentar os seus medos, é a fé que vai morrer. Alimente, irmão, sabe, a sua carne e o seu espírito morrerá de fome, mas agora alimente o seu espírito para você ver se a sua carne não morrerá de fome. Alimente o milagre, irmão. E a impossibilidade, ela morrerá de fome. Agora alimente a impossibilidade para você ver o que vai morrer. Não dá para reclamar, irmão. Nós só temos aquilo que nós cuidamos. A responsabilidade de cuidar da menina era de Jairo. A responsabilidade de amá-la, de criar memórias, de ir atrás, de ter uma atitude de amor, de uma ação, de cuidar agora, era dele. Jesus estava delegando a responsabilidade da manutenção da promessa nos seus nomes. E tem muitas pessoas agindo na manutenção de outras coisas, mas menos naquilo que Deus lhe deu. Então não dá para reclamar se ela vier a padecer novamente, não é? Alimente com amor o teu milagre. Essa é a mensagem de hoje. E pensando nisso, eu quero deixar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz que nós vivemos por fé, não por vista. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que já tem uma direção do Senhor. Que nós venhamos a
nos apegar firme a essa direção, alimentando o milagre, alimentando a promessa. Senhor, usando das estratégias que o Senhor nos dá, nos colocando em ação, para que nós possamos de fato viver o milagre. E lembrando, Pai, nós assumimos total responsabilidade diante do Senhor, que tudo aquilo que morreu em nossa vida, que tudo aquilo que está morto, foi culpa nossa. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Então, tudo aquilo que já foi vivo, nós nos comprometemos a não entregar novamente ao pecado e caminhar na disposição do amor, para que nós venhamos a ter vida, e vida em abundância. Ajuda-nos, Pai, a alimentar verdadeiramente aquilo que importa. É o que nós oramos, e oramos em nome do Senhor Jesus. Faça do Senhor a sua alegria, meu irmão, e tudo lhe irá bem. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.